Tática Timão na área, fiel. Aqui é mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, fiel, vamos ver aí o pessoal da Rádio Bandeirantes, né? Onde o comandante é o Craque Neto, dando informações importantíssimas sobre Guinegão. Parece que Guinegão, antes, fiel, de estrear aí no profissional, tem novidade aí sobre Guinegão, hein? Fique esperto, porque o vídeo tá muito interessante. Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. Canal Tática Timão, todo dia vídeo e lives aqui. Lembrando, estamos com a meta de 1000 inscritos. Não é inscrito ainda? Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto, até a próxima. Vai, Corinthians! Que jogador é o Guinegão, hein? Precisamos falar. E que personagem. Cara, que personagem, sim. A comemoração dele é muito boa também. Ontem, assim, ficou Comemoração de comprovado. videogame isso aí. E outro, e o Corinthians, assim, não pode aceitar qualquer proposta. Eu sei que a situação do Corinthians é complicada, mas um jogador como esse, atacante, inteligente, fazedor de gols. Pô, a jogada do gol do Garro e o gol que ele marca ali, de força, de oportunismo. Gol corintiano. Assim, no mundo real, é que a gente não tá nesse mundo mais real, né? A gente tá vivendo uma coisa meio de maluco. Mas no mundo real, o Guinegão, ele tem que sair do Corinthians por 40 milhões de euros, tá? Quantos Que anos ele foi tem? o que a gente 19? falou sobre Tem o 18. Yuri Alberto, né? 30 milhões era pouco pelo Yuri Alberto, não foi o que a gente... Não dá pra comparar com o Estevão. O Estevão Corinthians foi pode com vender o Yuri 17. Alberto, tá? Não dá pra comparar, porque sempre tem essa comparação. Ah, o cara... Já viu o ouvinte falando, mas o PDV é anticorintiano porque o Estevão foi a 13. Não dá pra comparar, gente. O Estevão tinha 16 anos, o Estevão foi vendido numa O Hendrick também. né, numa cotação Sim. diferente. O Guinegão tá explodindo agora com 18. É jogador. Ele tem Mas condição de muito ser vendido a mais 200? pela questão de não utilizarem ele, né? Porque Sim. ele podia ter mais tempo, mais minutos Mas com a tá camisa bom, do 18 Corinthians. é bom. O cara começar que com 18 assim tá bom. Não foi uma opção Ele recebeu do treinador, 14. Né? O Guinegão recebeu uma proposta de 14 antes de estrear no profissional. Bota do aí. Montpellier, da França. Só que era 14 mais ou menos, porque era um empréstimo gratuito do Montpellier, que havia uma opção de compra de 14 milhões de euros em 7 parcelas. E que se eles não exercessem a compra, eles ficavam com 15% ao final do empréstimo de graça. Então, assim, era uma proposta de 14, entre aspas, e que o Augusto Melo, na época, até usou pra fazer politicagem. Não sei se vocês lembram. Ele falou, chegou uma proposta aí de Verdade. 14, de um menino que não deu um chute no profissional e eu recusei. Nossa. Quando você falou do Guinegão, É o um PDV... acerto do Augusto Melo aí, ó. Acertou uma. Ah, acertou o óbvio. Ele acertou o óbvio, mas Esse- acertou. O relógio parado também acerta, né? Uma vez por O dia. São Paulo errou uma dessas aí. Errou em várias. Mas o que eu ia falar pro PDV, ele tava Murilo? elogiando o Guinegão como jogador, eu falei, é um grande personagem. A gente tem uma fala dele aí sobre o reconhecimento que ele tá tendo na rua. Mercado, né? Cara, essa É muito fala Cara, boa, é e muito assim, boa. é um dos entrevistados. Eu entrevistei o Guinegão quando ele tava no Sub-17 ainda, lá atrás, preparação de copinha, tudo. E ele me chamou muita atenção de quão genuíno ele era. Vocês vão- Espontâneo, né? Espontâneo mesmo. Ó, mas é isso aí. Enquanto a gente pega a Sonora, ele, na minha opinião, tá? Fica um ano aí. Tem que ficar um ano jogando no Corinthians. Mas o Guinegão, ano- ele é um personagem que, se conseguir, o Corinthians tiver como manter, mantém por 2, 3 anos, isso cara. sim, aí você tem razão. Você tem razão. Mas Eu acho chegar que uma tem proposta potencial. a 40... É cedo, né? São Ó, 5 jogos. Ele deu uma assistência que ele não teve pressa, os caras desmontam. Foi uma baita assistência. Foi assistência Mesmo. a lacrosse. A assistência em si. Que isso? A lacrosse. Não, A peraí, lagarro. cara. Ah, mas Foi foi. Ozil. Foi A Ozil. assistência. Não, mas foi Não, um lance, é. exatamente. Mas o gol ele vai até o final, que é o que o torcedor corintiano sempre quer, alguém que brigue. Pô, gol maravilhoso. Ele briga, vai até o final, faz o Você gol. falou do Estevão e do Hendrick, as duas vendas de mais sucesso que a gente lembra de base nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, imagino. Os dois Vini jogaram. Júnior? Os dois jogaram pelo Palmeiras. O Vini Júnior até jogou menos do que os dois pelo Flamengo. Os dois jogaram. Se o Corinthians realmente encontrar no Guinegão esse diamante, essa joia, tem que deixar jogar e conseguir manter ele por algum tempo Concordo. jogando. Em vez de vender pra CSKA, igual o São Paulo fez, vender pra Zenit, que o Corinthians adora Aí fazer. o Zenit compra 30, 6 meses depois aparece um... Fala o nome, é o André Não, Cury, eu um tenho não sei novidade, quem, não hein? sei o que lá. Ixi. Ó, vendemos o Guinegão para o Chelsea. 112 milhões de euros e o Corinthians fica com 1% da chuteira dele. e Ou não só por fica, né? isso, Como no caso do Murilo. Porque Você quer a sonora do... Não, eu ia falar, como eu prometi, a sonora do Guinegão e depois tem uma informação sobre Yuri Alberto e seus percentuais. Ih,
Cara, eu às vezes não acredito que as pessoas me reconhecem, mas eu sempre vou. Minha mãe fala uma coisa que eu não, né? Sou meio preguiçosinho pra ir no mercado ali. Hoje em dia eu tô indo no mercado pra ver se alguém vai falar meu nome, pra justamente, né? Ver se alguém não fala, ó, Guinegão ali e tal, não sei o quê. Mas eu acho que eu fico muito feliz com isso. E diz ele que toda vez que ele faz gol, ele ganha arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e salada da mãe. Que dele. delícia. Então, assim, além de tudo, tem bom gosto o Guilherme William Inácio da Silva. E eu tinha prometido a informação, né, Martelli? Que agora ou que é no final do programa? Agora já, Para, soltando tudo, cara. Já. É que assim, no seu setorismo, o torcedor corintiano também não pode ter um dia de paz, né? Que aí ele tem uma vitória, ele tem uma comemoração, mas aí vem o cara, mas relacionamento Tá tóxico. certo o Everton Pereira do chat. Tá certo. Luiz Fabiani, Eu sou anti-corintiano. Relacionamento tóxico. Pô, eu gosto muito de você, mas... Tem um monte de informação ruim hoje, infelizmente. Não ironicamente, apesar da classificação. Mas segue aquela investigação interna do Corinthians pra ver como é que tá a situação dos contratos dos jogadores depois daquela história do Pedro, do Murilo. E aí levantou-se a bola. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto? O Yuri não tem nem contrato vigente. A resposta é, o Corinthians tem 50%, mas há um acordo previsto ainda na gestão do Ilho, que desses 50%, não do total, dos 50% do Corinthians, caso o Corinthians venda o Yuri Alberto, 10% dos 50% são repassados ao André Cury. Então não são 50, são 45 na realidade. Se o Corinthians vende o Yuri por 10 milhões, ele pega 10 milhões e ele passa 1 milhão pro André Cury. É isso. Tá bom. 5% mas, a menos. mas o Corinthians deve Não é estar tão ruim, porque é normal a comissão de profissional. Então, eu preciso ver porque o balanço ainda não foi publicado, sabe o que é isso? discriminado certinho. Óbvio que o André bateu lá e não é bobo nem nada, o empresário falou, eu não vou receber. Eu não vou receber. Então me dá em direito, me dá em carro, me dá em percentual de jogador, me dá alguma outra... O cara quer receber. Ele já sabe que ele não vai receber ou ele vai esticar um processo por 20 anos. Uma dessas ele tem os 5% do Yuri, o Yuri é vendido, chegou o Manchester. Pô, se for isso mesmo, o Corinthians começar a negociar sua dívida cedendo seus ativos aos credores... Pra fugir do transfer ban, meu querido, senão não tem como. Eu tô com a... Aí não é, a longo prazo é ruim, né? A longo Romeu prazo Tomás é, Júnior, mas não foi, Luiz tá Fabiani, que horrível. falou sobre a questão de ter tem 26%, né, do financeiro do Corinthians destinado só pra dívidas, né, algo assim. 7%. 27%? Boa, 27% só Isso. pra dívidas. É que o Corinthians ele tem alguns planos de pagamento para dívida que englobam vários departamentos do clube. Então você tem o plano das dívidas cíveis, das dívidas trabalhistas, e um deles é o plano que está sendo apresentado ainda sem aval para a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas entre os clubes. E aí 20%... E aí é a história da fila, né? Exato. Todo mundo entra Você na faz um fila. plano unificado de pagamento. Então todo mês você destina X para esse plano de pagamento. E o Corinthians ainda está fazendo alguns ajustes e esse plano engloba 27% das dívidas do Corinthians. É mais ou menos por aí. Só que ainda depende da aprovação dos credores, porque eles têm que aprovar as condições de pagamento, E as entre eles condições de o André Cury. pagamento envolvem, assim, o mais velho recebe primeiro, tem esse tipo de coisa, né? Tem algumas ordens de prioridade. É quem tá com doença grave, quem é mais velho, quem tá há mais tempo para receber, quem topar o maior desconto da dívida. Então, quanto mais você descontar, mais rápido Menos você você vai receber. recebe, mais Exato, rápido é o você que eles chamam de recebe. leilão reverso. E faz sentido, né? Sim. Enfim, o Corinthians até atualizou hoje o balanço, daqui a pouco eu posso falar em mais detalhes, mas a dívida do Corinthians subiu de novo para 2,63 bi. 2 bilhões, 600 milhões e 30 milhões de reais. O cara vai bater 3 bilhões. Cara, mas aí, isso, tem que evoluir, gente. Pra vida é sempre pra cima. Não, é pra baixo, sempre que pra isso? cima. É verdade. Claro. O bom é que dívida sempre aumenta, né? Não existe, irmão. Esse balancete ele é de junho, então ele pega o primeiro semestre desse ano, considerando basicamente todo o período Augusto Melo, né? Porque o Augusto Melo ele é deposto em 29 de maio. E aí, a partir do dia 29 de maio, o Stabile assume. Então, é basicamente o recorte inteiro do Augusto Melo. Ele aumentou a dívida do Corinthians em pouco mais de 600 milhões de reais.